Alô, Jaboticabal, mais uma vez estamos juntos, no Geração 5 Podcast. Antes de iniciar o nosso podcast, eu gostaria de pedir para o pessoal interagir com as nossas páginas, curtir, compartilhar, seguir, né, para nos ajudar a levar a cada vez mais longe a informação. E também fazer um pedido especial ao pessoal, né, se inscrever na nossa página no YouTube, né, que é um canal que nós estamos começando a compartilhar agora, né? Um canal mais aberto, mais fácil para o pessoal assistir o nosso podcast. Eu hoje, mais uma vez, estou junto aqui com meu amigo, ele que foi coroinha do Padre Bolinho. É Bolinho o nome do... Como que ele chamava? Não, eu fui garçom da Santa Ceia. Pode ser também. Márcio Antônio Eugênio. Obrigado, Marcelo. Bom dia. E hoje, né, nosso convidado do podcast, posso dizer assim, seria um dos maiores líderes religiosos da nossa cidade. Pessoa bem relacionada, um ótimo caráter, né? O pessoal sempre fala. Eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo antes, estou conhecendo agora, mas já ouvi falar muito. Pastor Gideone, muito obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, Jean. Professor, Márcio, obrigado a vocês por nos receber aqui. Vamos lá conversar, prosear e falar um pouquinho de Fala vida. um pouco, né? Pois é. Pastor, então assim, né? O pastor é bem conhecido, tem muita gente aí, né, que conhece o pastor, tem muitos fiéis da igreja do pastor, né, que é um grande líder religioso. O pastor falasse um pouquinho, né, dele, né, como ele chegou, como ele se tornou pastor da igreja evangélica dele. Vamos lá. Eu nasci no berço cristão. Meus pais, quando eu nasci, já eram cristãos, né? E depois tive que pular fora do berço. A gente nasce, tá do berço, tem que sair fora do berço. E é natural, você vai militando, crescendo, e tem um texto sagrado que meus pais sempre aplicaram com exemplo sobre a minha vida, que é: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando mais tarde jamais se desviará dele. Os conselhos são bons, mas o exemplo ele fala melhor ainda. Então, de olho nos meus pais, eu caminhei desde menino, então, no Evangelho, e adolescência, juventude e vida normal, né? E dentro da denominação que participava, interessante que ordenava-se somente casados, e a idade referência, que era considerada ainda novo, era a partir dos 40 anos, mas de repente, aos 22 eu fui separado para o presbitério, e aos 24 anos ordenado o pastor, ainda solteiro, e então assumi, depois de meses, a igreja que o pastor faleceu, que era meu avô, foi discipulador, meu pai já havia falecido também, então eu colei no meu avô, que foi minha referência paterna, masculina. E, dada a Sagrada Escritura, sempre gostei, tive um encontro com Cristo, né? O Evangelho, o que eu falo, você nascer no berço cristão, é uma bênção, mas não diz muito, você tem que pular fora do berço, fazer os seus questionamentos, encontrar-se com a vida e o autoconhecimento. E aí comecei a trabalhar, e então, desse momento que a gente chama de chamado, né? O chamado, a vocação. Eu abracei, aceitei, estou aí há quase 30 anos atuando como pastor. Então, quando iniciei, é interessante, porque cara de moleque, menino novo, não tem experiência, menino novo, é verdade, não tinha toda a experiência, menino novo, mas a vida é assim, a gente vai se fazendo com as nossas ações, erros e acertos, e você vai construindo alguma coisa e vai se consolidando, e hoje nós somos a Igreja da Paz, uma igreja contemporânea, bíblica. A gente não se prende na questão do antigo ou moderno, a palavra de Deus para nós ela é eterna, então a gente foca nisto, e aí tem o entendimento, né, os princípios sagrados, né, a letra por si só ela mata. Se você não tiver entendimento da lei, ela te machuca. Então, dentro dessa visão, uma igreja contemporânea, um pastorado aí de quase 30 anos. E esse, né, na verdade, né, tão jovem pastor, e nós vemos hoje, assim, né, a própria evolução, né, da igreja, dos evangélicos, né. O pastor foi um marco nisso, né, na verdade, né, de evolução dentro dessa igreja, né, da igreja evangélica, né, tornando
com algumas atitudes, né, contemporâneas, que o pastor falou realmente, né, mudando um pouco aquela cara tradicional, aquela cara, sabe, né, uma evolução realmente da igreja. Né? Dou um exemplo bem claro, o pastor pegou o próprio carnaval, né, que é uma festa pagã aí que a gente fala, né, pessoal curtiu, e conseguiu transformar isso num evento evangélico que hoje é reconhecido na nossa região inteira. Sim, sim, o Esperival, né? Isso. É um contraponto ao carnaval. Nós não somos contra a diversão, alegria, festa, de maneira alguma. Mas nós temos entendimento que o ambiente, o propósito que se faz, né? É muito importante a origem, né? Tem um texto sagrado que diz que quando a árvore é boa, ela dá frutos bons. Quando a árvore é má, vai dar frutos maus. E, embora nada contra as festas, as diversões, mas a origem do carnaval, por ser uma festa pagã, como você disse, então isso não coincide com aquilo que nós acreditamos. Então vamos festejar, é o Esperival. E como nós gostamos muito de música, incentivamos a arte, a cultura para os jovens, adolescentes, crianças, nada melhor do que fazer festa com isso. Mas como é que é a festa? A festa, o padrão da festa é música, né? São as músicas, as bandas. Nós temos os projetos musicais. Eu sou o primeiro músico, desde adolescente eu sou músico lá na igreja. E isso foi multiplicando, crescendo. Hoje tem professores muito bons que dão aula e nós temos bandas, orquestra. Então, nestes dias de carnaval, geralmente, muitas igrejas fazem o seu retiro espiritual, que é uma ideia legal, bacana, vai lá, refletir, bacana. Nós já fizemos isso também, funciona, dá muito certo. E nós entendíamos que tínhamos que ficar na cidade como atalaias, como sentinelas no mundo espiritual. Então, ali no pátio da igreja de estacionamento, hoje está arrumado, reformado, mas era um pedrisco ali e tal, aquela coisa bem rústica, bem comunitária mesmo. Um faz uma coisa, outro faz outra, aí os meninos montam o som, aí rola o som. E regada, né? Eu falo que as festas cristãs, elas são regadas a muita coisa gostosa para se comer, né? As iguarias, as comidas, né? Desde uma quermesse, então. Por exemplo, né? Não rola a bebida alcoólica, né? A gente tem um respeito com aqueles que venceram essa questão, embora não se condena quem tem o equilíbrio e tem o domínio de saborear o seu vinho, a sua vida preferida, né? O trabalho é feito com consciência, né? O pastor, uma igreja interessante, né? Do grego poimen, pastor é o homem que conduz a paz. Então você tem que conduzir as pessoas a um ambiente saudável, mas sem imposição. Dá mais trabalho, porque é a consciência. Você tem que despertar a consciência do pai, da mãe, do jovem, respeitando as culturas, o nível cultural de cada um, desde a pessoa mais simples até aquele mais intelectual. É um universo, e que interessante que essa é a sacralidade, que todos conseguem conviver juntos, respeitando, ninguém mais, ninguém menos. Esse é o verdadeiro conceito de humildade, é o auto-reconhecimento. E a partir do momento que você se reconhece como ser humano, você passa a compreender o outro também. Então, o Esperival, ele tem essa pegada, essa visão de festejar, vamos celebrar. Aí o pessoal, teatros, brincadeiras, gincanas, a música é o carro-chefe da festa, porque você não pensa a festa sem música, né? Tem muita alegria, muita energia, e as rodas de bate-papo. Senta, conversa, né? O cristão ele gosta de conversar bastante sobre todas as coisas, e conversa, piadas, boas histórias que cada um viveu. Então, é um momento saudável. Com certeza. A sua igreja, só uma coisa, a sua igreja faz parte, por exemplo, ela foi criada por vocês aqui. Ela faz parte de algum, por exemplo, da Batista, etc., Assembleia de Deus. A minha origem cristã, e onde eu fui ordenado, a Assembleia de Deus, eu fiz parte Mas a sua faz parte? Sim, não. Hoje não. Eu fiz parte da CEDESPEL, que é a Convenção de Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus, no estado de São Paulo e estados limítrofes, e era ligado direto à Convenção Geral, a nível federal. Deus me deu uma direção e houve um ciclo, né, um prazo de validade, onde eu me desliguei em paz, no amor, tanto que eu tenho bons vínculos. Eu dou palestras em Assembleia de Deus, né, sou convidado para dar mensagem em Assembleia de Deus, e nós fizemos uma transição. O mesmo CNPJ, nossa igreja já era independente, uma igreja autônoma. E nós fizemos a transição e hoje nós somos a Igreja da Paz, os mesmos princípios, a mesma palavra de Deus, mas a liturgia ela não tem a ver com a questão doutrinária bíblica. A liturgia ela respeita muito a cultura daquele povo, do seu lugar, e a gente foi entendendo isso. Essa é uma sacada
que se você contextualizar sem perder a essência, sem perder os princípios, você consegue viver melhor com as pessoas, porque se você transporta e exporta culturas para lugares diferentes, pode ter um choque cultural e aí você perde a razão de ser, a essência, que é o evangelho, né? O evangelho é para todos os homens, todas as culturas, para todos os povos, né? Um alimento que é consumido em todos os povos hoje é o pão. Curiosamente, Jesus ele faz uma declaração dizendo, eu sou o pão da vida, ou seja, grandes e pequenos, indoutos, intelectuais, todos podem desfrutar da pessoa de Cristo Jesus e da sua palavra. Eu acho muito interessante isso que o pastor falou a respeito, que a igreja evangélica, mesmo ela sendo subdividida, né, em várias Assembleias de Deus, que ele falou, a Igreja da Paz, a Igreja Nova Aliança, os evangélicos eles têm um contexto que eles são muito mais unidos, né? Vamos supor assim, a Igreja Católica não aceita muito a diversidade da divisão da própria religião ali. Então, vamos supor que a gente conversou com o Padre Zé Benedito, né? A Igreja Anglicana, mas a Igreja Católica não aceita. A Igreja Anglicana, eles chamam os católicos, apostólicos romanos, de papista. Agora, quem manda na igreja, o maior ali da igreja anglicana agora é o rei Charles. Então ele tomou o lugar do Papa. Agora, se você for ver, é tudo igual, mas tudo igualzinho, eu já fui ver. Então, mas... É tudo igual, tudo igualzinho. Aí você tem essas separações. Por exemplo, você está falando disso daí, e o que você me diz da... Como é que chama? A ordem franciscana, jesuítas, etc., não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Com certeza. Inclusive, eles não se dão muito. Mas... O crescimento do evangelho se dá muito pela simplicidade e a verdade direto ao ponto, né, sem rodeios. Claro que tudo tem um custo e um efeito colateral, né? Ao mesmo tempo tem a diversidade, mas também tem muita gente em nome de Deus se dizendo evangélicos, desprovido do evangelho, né? Falando de Deus, mas desprovido de Deus. Mas uma coisa interessante, a igreja evangélica na essência, por mais que ela tenha ali uma rivalidade com uma outra, quando as pautas, os assuntos são em torno do evangelho, a causa de Cristo, se junta todo mundo. No português, claro, se batem, mas quando é para defender aquilo que é sagrado, se junta e faz a diferença, né? E tanto que aqui na cidade tem o Confio, eu participo no Confio, estou presidente neste momento no Confio, que é o Conselho Fraterno de Igrejas Evangélicas. São várias igrejas. Na prática, cada um tem a sua liturgia diferente, um não concorda com aquilo, não concorda com outro, porque são práticas diferentes. Mas a essência é a mesma, é Cristo, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, isso é aí que nasce o respeito, de você entender as diferenças, compreender as diferenças, você não precisa exatamente fazer a mesma coisa, mas você compreende por que o outro age daquela maneira, por que o outro pensa daquela maneira. É no respeito que você vive civilizadamente, consegue conviver em sociedade. Né? Eu acho isso bem interessante, até eu vi uma publicação do pastor, até comentei, né? Essa tolerância do evangélico vem mudando, né, com o tempo. Vamos dar um exemplo claro, na festa do Quitute, o pastor fez uma postagem, né, que o bispo jantou na barraca da igreja do pastor, o pastor e os... Que pastor que era? O pastor... Ele? O bispo foi lá e jantou lá, e o pessoal também, no estacionamento que era católico, o pessoal parou os carros lá. Eu acho que essa interação, né, que eu brinco e falo assim, essa tolerância, esse respeito em si. Claro, sim. Muito importante. Ele foi muito simpático, né, o Dom Eduardo, ele estava passeando, foi no primeiro dia da festa. Ele parou e me encontrou, eu estava ali com o pessoal voluntário da Igreja da Paz, trabalhando na barraca do Vem Ver. O Vem Ver é um braço da igreja, né, onde coordena os projetos da igreja. E eu comecei a falar o que era o Vem Ver, os projetos que eram, e ele é muito simpático, bom de prosa, eu gosto de conversar com ele. Ele nos honrou com a sua presença, foi um momento bacana. E é isso mesmo, não somos inimigos por ser de outra religião ou de pensar diferente, até mesmo no mundo evangélico, né? Tem quem pensa diferente, mas não somos inimigos. Eu acho que esse é o verdadeiro cristianismo, né? Sim, É sim. isso que eu falo, né? A gente respeitar opiniões, né? Credos, religiões, né? Mas tudo que leva a um bem comum, eu acho. Sim, né? sim. Eu acho que é isso, né? Tem uma crença em bem comum. Gideone, deixa eu fazer uma pergunta.
esse respeito é só, tipo assim, entre católicos e evangélicos? Ou também se passa para outros tipos de religião, que nem candomblé, espiritismo, né? Essa parte assim, tipo assim, se fosse um macumbeiro sentando ali todo de branco ali, sentando ali na sua barraca, ia ser atendido normalmente. Com certeza, não tem nenhum problema de interagir, conversar. Houve um tempo aqui, anos atrás, houve um bate-papo em torno de um tema suicídio, e algumas religiões diferentes foram convidadas para conversar, uma questão de saúde pública, um problema social, né? O que a gente pode fazer para colaborar e para conscientizar, ajudar, e várias religiões diferentes. E foi combinado havia reunião uma vez por mês, de cada vez ser num desses templos, dessas religiões. Eu não tive problema nenhum. Às vezes houve na cidade, o Gideone foi ali, o João sentou ali, conversou. Para mim isso é muito normal, conversar, dialogar. Veja bem, quando você tem suas convicções, você pode entrar e sair em qualquer lugar, que não tem problema nenhum. Certeza. Você mantém suas convicções, seus princípios, ok, minha fé, ela não... Se você discorda dela, ela não será abalada. É a minha fé, de foro íntimo, são minhas convicções. Tua fé, se alguém discorda de você, não será abalada, porque são as tuas convicções e está tudo certo. Eu acho que esse respeito que a sociedade precisa, e nós, liderança eclesiástica, né, de várias vertentes, acho que nós temos que dar o nosso exemplo. Porque se os pais de família se pegam, imagina o que vai acontecer com a meninada, vai se pegar também. Então tem que ter um respeito aí e procurar viver em paz, né? Nós já temos problemas sociais demais, problemas que caem na nossa conta, que caem na sociedade. Então, se você puder tirar a pimenta da ferida do outro e botar um remédio, não é melhor? É melhor. Então, todos nós, né? Então, estamos todo mundo no mesmo barco. Não, é que tem algumas... Ele fez essa pergunta, foi bom, porque tem algumas igrejas evangélicas, por exemplo, inclusive teve no Rio, que eles invadem pessoal aí de Umbanda, quebram tudo, batem, etc, etc. Por isso que ele perguntou isso. Não, aqui não. Mas já teve algumas... de já ter acontecido. Olha, eu creio no seguinte, acho que tem que respeitar o limite do outro. Acho que você orar, conversar, chamar para um diálogo, se você acha que pode influenciar positivamente alguma coisa, se você tiver espaço, você conversa, né? Só estou aqui porque eu fui convidado. Com certeza. Se não é convidado, você não conversa, pronto. Então, se alguém te der liberdade, você conversa, mas tem que respeitar o espaço, mesmo você não concordando com aquela prática. Mesmo você não concordando com aquele estilo ou com a maneira que interpreta-se. Talvez, onde que pode sair alguma faísca, vamos dizer assim, a gente respeita as religiões. Tá? Se alguém disser aqui uma situação a respeito da Bíblia, quem sabe que não é aquilo, eu tenho o dever de me posicionar a favor de Cristo. Eu vou me posicionar. Pode ser que o meu posicionamento vá contra o que você acredita. Ok, mas eu tenho que fazer o meu posicionamento. Porque quem não defende o que acredita não merece nem mesmo acreditar ou usufruir. Aí você tem que tomar atitudes compatíveis com o que você acredita. Né? Se você acredita no amor, tome atitudes de amor. Uhum. Se você acredita na paz, tome atitudes que promovam a paz. Sabe? Talvez a maior incoerência dos religiosos seja esta. A distância entre o que se prega, o que se fala, o que se ensina, o que você faz. Aí nasce o pensamento, que é mais fácil perdoar pecado de pecador do que pecado de pregador. Então nós precisamos tomar cuidado para não escorregar nas próprias palavras. Você por acaso conhece algum muçulmano aqui na cidade? Eu não conheço nenhum. Não conheço. Não conheço. Eu acho que nem tem, né? Já trombei, né, no bom sentido, respeitosamente. Quem é simpático, mas recebemos em nossa igreja uma jovem que veio fazer intercâmbio aqui na Unesp. E uma das mulheres da nossa igreja, que é professora de português e inglês, estava treinando ela, né, no português, no inglês, para ela poder se comunicar aqui. E ela convidou essa moça, ela é muçulmana, para ir à nossa igreja. E no tempo que ela ficou aqui em Jabuticabal, respeitamos a cultura dela, ela entendeu, ela pediu permissão para filmar nossos cultos no tempo que ela ficou aqui, que ela endereçou lá para sua família. Foi bacana, conversei um pouquinho com ela, e
ela manteve a sua tradição, sua cultura, né, os seus costumes, e orientei a igreja antes, para não ter nenhum choque, talvez alguma pessoa mais simples não entender, mas fui tranquilo, melhor do que eu esperava. Não, mas eles não são todos, assim, aí escrever o terrorista, não, tem várias facção fica um negócio, tem vários tipos de muçulmanos. Sim. Tem o sunita, tem o xiita, tem um outro que eu esqueci o nome. Mas, por exemplo, você vai na Turquia, você vê filme turco no Netflix, as mulheres, elas usam roupa normal. Dificilmente você vê uma na rua com aquele negócio na cabeça. Vão na igreja deles, eles põem no templo, né? Colocam, mas são totalmente normais. Ao contrário do Afeganistão, que aquilo está, Síria, etc. Então, existem diferenças entre eles. E outra, é como a Bíblia, se você não segue a Bíblia ao pé da letra hoje em dia, porque nem dá. A mesma coisa é o Corão. Se você for olhar naquele tempo, imagina o seguinte, um cara fica 2, 3 meses num camelo vendendo coisa, ele chega, entra numa cidade e vê uma mulher toda, ele atacava naquele tempo. Então, o que se criou? O Corão é o Código Civil, que nem a Bíblia. Então, o que se criou? A mulher tem que se vestir toda coberta, porque senão pode ter problema. E hoje em dia os caras continuam com isso. Outras áreas, outros países como a Turquia, etc., tem outro tipo de comportamento, é como a gente. Agora, é o seguinte, tempos atrás, uma vereadora, ela entrou com um projeto de lei aí, que aliás, ela não percebeu que ela estava... Olha, eu me conformo, já existia uma lei, ela entrou com um projeto de lei para... Aí no fim ela conseguiu retirar aquela lei, né? Revogar a lei. Então é o seguinte, parece que você foi lá, também conversou lá na sessão plenária, etc. O que aconteceu? Dá para você explicar para a gente? Olha, nós nos posicionamos sempre a favor da família, sempre a favor daquilo que nós acreditamos, entendendo que o outro tem direito de expressar também as suas ideias. Naquele momento, eu fiz um caminho, eu conversei com vários representantes do Legislativo para entender o que estava acontecendo, para entender qual era a movimentação. A diplomacia sempre é o melhor caminho, porque a diplomacia é a conversa, é o diálogo, né? Então, naquele momento, e nós acabamos nos inscrevendo na tribuna, eu nunca tinha ocupado a tribuna livre, foi a única vez também, não tem essa tradição, e nós nos inscrevemos na tribuna para defender a ideia e para conscientizar os vereadores e quem estávamos representando, as famílias, não só o povo cristão, mas o povo religioso, o povo, enfim, que acredita nos princípios judaicos cristãos, que a nossa cultura, as famílias foram educadas dentro dessa ética, né? Defendendo isso. E foi pacífico, tranquilo. Em nenhum momento a gente procura ofender a pessoa. Nós discutimos ideias e não pessoas. Então, para mim foi tranquilo, né? Fizemos nossa fala. Houve uma movimentação fora naquele dia da Câmara Municipal também, que não... Eu não gosto de colocar rótulos, né? Eu sou de direita, eu sou conservador, não. Eu sou o Gideone, ponto. Você quer colocar um rótulo em mim, eu sou cristão, ponto. Eu converso aquilo que é justo, aquilo que eu acredito, o que eu não acredito também não tem problema nenhum em me posicionar. Então, mas foi uma movimentação de todos, porque a maioria estava interessada que esse projeto não passasse, como não passou. E tivemos isso, mas foi tudo pacífico, tranquilo. Então, a minha missão ali, de conversar com os vereadores, nesse momento eu não estava presidente do CONFI, né? Houve entendimento, eu conversei no CONFI, se o CONFI, o Conselho de Igreja, se então, na época, o seu presidente se ia fazer alguma ação. Não houve ação, então eu entendendo que eu estava livre para me posicionar, porque eu confio, embora as igrejas são independentes, cada uma tem a sua vida própria, mas tem um respeito ali, a gente se conversa, quem que vai, vamos em nome de todos, vai você e Deus, como é que é? Enfim, né, nós assumimos, eu tenho um entendimento com a liderança da Igreja da Paz, nós nos posicionamos e fomos, e foi tranquilo, foi pacífico. Agora, por exemplo, vocês consideram uma coisa errada o cara... uma pessoa ser homossexual, transexual, esse negócio, como é que você... Porque a Igreja Católica fala isso. A sua colocação é muito oportuna.
E eu quero fazer a seguinte colocação. Como cristão, ouçam bem, como cristão, dentro daquilo que nós acreditamos na Bíblia Sagrada, nós discordamos desse comportamento, dessa prática. Eu posso discordar. Então, como cristão. Como cidadão, cada um escolhe a vida que quer, meu irmão. Escolhe a vida que quer, mas não empurre goela abaixo, dizendo que é normal que todo mundo tem que bater pau para isso. Então, eu não te perturbo, você não me perturba. Acabou. Viva se é errado, se é certo, se tem consequências. Estou falando como cidadão. Se tem consequências, se Deus vai punir, não vai punir, problema de cada um. Livre-arbítrio, né? Então, um texto sagrado que diz assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ponto. Agora, como cristão, a Bíblia fala que isso é pecado. Tá? Eu estou dizendo sobre um comportamento, mas eu não estou aqui alfinetando quem escolhe esse estilo de vida ou quem escolhe essa prática. E interessante que muito se ouve sobre intolerância, os cristãos, os evangélicos, os católicos são intolerantes. Tá. Nós devemos tolerar. E alguém tolera o fato de pensarmos como pensamos? Então, às vezes, quem prega tolerância, é intolerante, porque, tudo bem, as diferenças existem. Então, tem lá os cristãos, seja evangélicos, católicos, espíritas, que defendem a família. Ok, o direito deles é defender a família. Ponto. Ah, mas ali está dizendo que é errado, que é pecado. Você acredita no Evangelho? Você acredita na palavra de Deus? Pô, não acredito. Então, por que você está preocupado se está certo ou se é errado? Você nem acredita? Parece que tem um exagero aí, né? Por exemplo, hoje saiu uma matéria no G1, na Globo, né? A Globo Genérica, que é o seguinte, eles estão muito preocupados que teve um aumento nos últimos 10 anos do racismo nas escolas, e que piorou nos últimos 4 anos, aquela história toda. E é o seguinte, aí eles perguntam para o governo fala assim, não, nós estamos vendo isso, inclusive LGBT. Eu não entendo essa ideia fixa, eu não tenho nada contra eles também. Só que é o seguinte, onde é que você vai fazer que nem a proposta dela era fazer alguma coisa para educar as crianças com relação ao pessoal que é sexualmente diferente, que faz parte de outros gêneros. Bom, aí eu perguntei até para aquele que foi prefeito que veio aqui, o Bacarim, escuta, por que essa ideia fixa? Porque é o seguinte, quando eu era moleque, eu era muito magro e doente. E eu era vítima de bullying. Quer dizer que se fosse hoje em dia, ninguém ia dar bola para mim. Isso aí chama educação cidadã. Você chega lá e fala assim, olha, você tem que respeitar o outro do jeito que ele é. Apelido, sempre vai existir. Sabe uma coisa que eu percebo, Márcio? Entendeu? Ninguém é contra eles, mas eu acho que existe. Por exemplo, aquelas, como é que chama lá? Não é passeata gay, como é que chama? Parada, irmão. Parada gay. O cara tem direito de fazer tudo bem. Agora eles precisam colocar, vê como eles provocam, colocar um cara vestido como gay num crucifixo. Para que isso? Para encher o saco dos outros e falar, lá, olha, não sei o que lá, Jesus Cristo. Aí passaram a falar, mas param de encher o saco dos outros. Se eles pararem, é como eu comecei a brincar, negócio de crocs. Eu falei assim, não, eu quero que seja assim, LGBTQ mais croc, porque eu tenho o direito de usar croc. E todo mundo começou a me gozar. Para mostrar o seguinte, se eu começar a encher o saco porque eu uso o croc, todo mundo vai começar a criar problema com quem usa croc. É a mesma coisa com eles, passa desapercebido. Sim. Eu achei um absurdo aquilo ali. Eu acho que se o cara faz o que quiser para nada dele. Será que não levite? Tipo assim, a igreja bate. Mas a igreja, olha, você quer ver você já percebe, sabe o que aumentou o racismo? É minha opinião. Aliás, veio um rapaz aqui e falou uma coisa. Não, preconceito do racismo. Sabe o que foi? Essa história de você dar cota. Pode ter certeza que isso aí. Você percebeu? Quando você começa a chamar muita atenção numa coisa, você sai fora, o pessoal começa a falar, não, mas eu estou sendo prejudicado por esses caras. Você não pode fazer isso, você deixa quieto. A questão é o seguinte. Existe a afronta que é para provocar uma discussão, uma briga. Porque quem se alimenta, quem ganha disso? A política. Pois é, e aí tem um monte de... O ativismo sobre o tema
São duas coisas. Uma é a prática de quem tem esse estilo de vida. Outra coisa é o ativismo sobre, para lucrar sobre. Então, a ideia é o seguinte, eu percebo que no Brasil, as campanhas que se fazem, né, sobre suicídio, né, o Setembro Amarelo, por exemplo, racismo, questão de respeito homem-mulher, sexualidade, parece que é feita para Encher o saco. dar resultado negativo. É para ter encrenca, por quê? No caos tem alguém que lucra. Então, eu quero chamar aqui a atenção de quem nos acompanha e está assistindo esse podcast, é o seguinte, seja homo, hétero, preto, branco, gordo, magro, católico, evangélico, a gente não pode cair nessa pilha. A gente precisa viver pacificamente. Alguém vai discordar? Sim, eu discordo da cor da sua roupa, você discorda da minha. Eu lembro quando era menino, o bullying da escola é o seguinte, crente, dá bunda quente, pô, tinha que revidar, chegava em casa, puto da vida, os pais ensinavam, pensa também, faz a rima também. E ninguém se matou, todo mundo cresceu, hoje somos amigos. Então, se você não ensinar o ser humano a enfrentamento, amanhã vai ser um Nutella dentro de casa, comida de barato, não vai se resolver na vida. Agora, o que não se pode fazer é dar condição da pessoa uma promoção política. Aí errado. Para mim é meio de vida. Viu? Aí cabe a cada um se posicionar. Eu defendo o ser humano. A questão é a seguinte, seja homossexual, heterossexual, preto, branco, gordo, magro, o mais importante é o ser humano. Então, aprenda a respeitar porque é ser humano. Parece que estão tentando colocar na mente do povo brasileiro o seguinte, respeito porque é preto, respeito porque é branco. O primeiro homem não era branco nem preto, meu irmão. O nome Adão, se você procurar a tradução, o nome Adão, o homem foi feito do barro. Que cor que é o barro? O nome Adão significa vermelho, o homem era vermelho. Pois, questão climática, o distanciamento da criatura do Criador e o padrão de vida, que o homem, quando expulso do Jardim do Éden, que é o paraíso, significa o pomar da realidade. Tudo isso tem... Tudo bem, então a gente não era nem preto nem branco, o primeiro homem era vermelho. Então, se você valorizar pela cor da pele, então você não está valorizando o ser humano. Valorize o ser humano, que como ele for e estiver, você vai dar o respeito. Jesus, quando se encontrou, por exemplo, os samaritanos e os judeus não se davam. Tinha uma rivalidade, havia uma treta, porque os samaritanos não eram considerados uma raça pura. Um mestre, um Rabone, que era o mestre dos mestres, não podia conversar com uma mulher, muito menos com uma prostituta. E Jesus, que eu costumo dizer que princípios não se quebram, mas as regras elas foram feitas para serem cumpridas e quebradas. E Jesus cumpriu a lei, mas quebrou as regras. Travou um diálogo com ela, não podia conversar com uma mulher, não podia conversar com uma prostituta. Jesus pergunta quem era o seu marido, ele disse, não tenho. Você disse bem, porque o que você tem para mim agora não é seu. E a mulher encontrou a razão de vida, transformou de vida e Jesus não condenou. Para uma outra situação, quando apanharam uma mulher no ato de seu adultério, que era passivo de apedrejamento, era um crime. E era pesado sobre a mulher, né? O que diz a lei, mestre? Essa mulher foi apanhada no ato de seu adultério. O povo falava o grego, a elite falava o hebraico, mas somente os membros do sinédrio falavam aramaico. E Jesus começa a desenhar, escrever na areia, provavelmente, diz os historiadores, Jesus manda a caneta ali no aramaico e começa a escrever a treta deles, o pecado deles. Aí faz aquela perguntinha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Poxa vida, se ela foi apanhada no ato do seu adultério, quem estava adulterando com aquela mulher? Quem estava se divertindo com ela? E Jesus absolveu aquela mulher, mas disse para ela, vá e não peques mais. Então Jesus abraça todos como estão, mas ele transforma e diz, vá, muda de vida. Aí um palhaço chamado Gregório, vai falar e inventa que aquela mulher seria Maria Madalena. É mole, cara. Foi ele quem inventou isso. Foi ele quem inventou isso. Você sabe dessa história? Sim. Então, outras coisas que, por exemplo, esse negócio de... tem o Giordano Bruno, por exemplo, ele foi condenado a morrer queimado porque ele dizia que que Deus tinha criado outros mundos, não era só aqui, etc, ele se baseava no Copérnico, ele foi queimado vivo. A igreja tradicional, na época católica, ela fez muita besteira, fizeram aquele negócio da Inquisição, o touro queimado, eles pegavam, roubavam os outros, mataram. Eu fiquei sabendo que, assim no YouTube, que através de um judeu, estava dando uma palestra, que muitos muçulmanos davam documento de muçulmano para judeu na Espanha para eles não serem perseguidos. Você acredita num negócio desse?
Então é o seguinte, esse negócio de que você cria uma certa animosidade entre a religião, eu acho meio... Quando eu era moleque, os padres atacavam, falavam mal dos protestantes, entendeu? Meu pai tinha eu vi um livro, A Cruz de Caravaca, até hoje não sei o que é essa porcaria, A Cruz de Caravaca. Aí eu fui falar pro padre, ele falou, você pega e queima. Você acha que eu vou queimar o livro do meu pai? Que negócio idiota. Então eles estão tomando agora, a Igreja Católica está tomando agora o que ela fez muito tempo atrás, né? Então, sei lá, eu acho que o pessoal tem que partir por um outro caminho, porque eles estão... O cristianismo não é só a Igreja Católica, ele está perdendo terreno. Se você for na Europa, você vai ver que o cristianismo está murchando lá. A própria Itália, cada esquina tem uma igreja, está murchando. Você chega tudo vazio. Você está falando a respeito. Então, eu acho que tem que abrir a cabeça. Por exemplo, o jeito que você fala está me fazendo lembrar de um senhor chamado Padre Meirelles, porque ele era assim que nem você. Hoje em dia não tem mais. Você não tem mais, o cara que é católico, ele não tem mais o Gideone para chegar nele e falar essas coisas que você está falando. Então você você ouvia o cara falando, ele ia na tua casa, você tinha para ele, você ouvia ele falando, você estava doente, você ouvia ele falando, você ficava forte. Entendeu? Era o cara que pregava mesmo. Hoje em dia você não vê muito isso. Eu estou vendo você, eu acho que nem igreja. Eu vejo lá, tem uma pessoa que vai na minha casa trabalhar e ela fica com o rádio ligado. E eu fico vendo que é o seguinte, o cara está falando para ela, o pastor está falando para ela, dando conselho o tempo inteiro. E eu fico pensando assim, foi aí que a igreja que eu pertencia perdeu. Vocês simplesmente estão preenchendo um espaço, aqui no Brasil, né? Que a igreja deixou de lado. Eles perderam um terreno aí. Você pode ver que você falou desse bispo, ele falou com você, se eu vou pedir para falar com ele, ele não falou comigo. Olha, só para você imaginar, a minha família tem aquela história que eles abrem um caixão do santo lá, então o pano lá do coisa, eles tiram e falam, é uma relíquia, olha, isso daqui, é a mesma coisa a fotografia de um cara, né, famoso. Olha, essa chuteira foi do Pelé, é a mesma coisa. Então é o seguinte, pegaram umas fagulhinhas aqui, o osso vai desmanchando, fecharam e deram, e a minha avó, ela ajudava muito lá, Pádua, deram para ela ser guardiã. Aí eu peguei isso daí e fui pedir para a igreja, olha, onde é que eu coloco isso? Porque quem é dono é a igreja, ninguém é dono daquilo lá. Para quem eu entrego? O bispo, que era o anterior, ele não deu bola para mim. Sabe quem arrumou isso? O Zé Mário. O Zé Mário foi atrás de um padre, o Leandro, que deixou de ser padre, falou com ele, e hoje em dia eles fazem a procissão com aquele negócio que a minha avó estava guardando. Eles não falaram comigo, eles não falam com ninguém. Percebeu? E é isso que está faltando. Eu acho que é isso que está faltando. Eu me tornei ateu. Só que eu sou um católico ateu. Entendeu? Porque é o seguinte... Não, é totalmente universitário. Nem todo católico é italiano, mas todo italiano é católico. Lá sabe, 99,5% do país é católico. Né? Eles aceitam. É mais ou menos assim, né? Qual a sua religião, né? Perguntou para o ateu. Nenhuma, graças a Deus. Isso não. Não é. É o seguinte, você respeita, etc., vê a tradição. Agora, você fica vendo assim, por exemplo, a minha vizinha é da sua igreja. O jeito que ela é, de certo, você fica, pô, esse cara, por que os outros não fazem a mesma coisa? Não tô puxando pro saco. Por que não fazem a mesma coisa que aquele cara que tá falando no rádio o dia inteiro pra ela lá? É que nem você tocou no assunto do aqui você não tem isso, pô. Eu acho que não é o cristianismo que está acabando, é o catolicismo que está diminuindo. Então, o Zé Benedito foi embora. Isso. Agora, tipo, o crescimento dos evangélicos nos Estados Unidos, na Europa... Tem vindo, tem acontecido. Né? E é isso que preocupa o sistema, desde a época de Cristo, que o povo judeu, assim como o resto do mundo, estava sob o domínio do Império Romano. Isso. Mas os cristãos estavam ali crescendo, multiplicando, principalmente depois da morte de Cristo. Na verdade, trouxe um encorajamento, porque eles viram a ressurreição. Bom, esse negócio é real. Quer dizer, isso deu um start no cristianismo, que os discípulos, aqueles que Jesus havia escolhido, os 12, eles fizeram acontecer e no mundo inteiro hoje. Os cristãos começam a crescer. Interessante que a palavra igreja, ela não é uma palavra, embora hoje ela é sagrada, mas ela não nasceu no berço
sagrada. Igreja se traduz por assembleia, que era uma reunião comunitária onde se conversavam dos assuntos comunitários, problemas sociais, e a grande aspiração que o povo judeu tinha, e os cristãos também, daí entrou uma decepção com Jesus, que era da libertação política. Quando disseram, nasceu o rei dos judeus, e Herodes mandou matar Jesus, por que não dava não matar um recém-nascido? Porque ele pensa, pô, esse menino aí que está sendo aclamado vai crescer e vai conspirar e vai fazer a libertação política. E é onde entra a frustração do povo judeu, a decepção com Jesus, porque ele diz assim, o meu reino não é deste mundo. Olha, vocês façam a revolução política, eu vim para fazer uma outra revolução de mentalidade, de cultura, de evangelho. E então, só que os cristãos crescendo, multiplicando, o sistema romano começou para mata Tiago, que era o voz de trovão, prende Pedro, mata Estevão, encerra João na ilha de Patmos. Aí começou a perseguição, por quê? Está multiplicando, mas uma coisa que é interessante, né? Isso aí nos motiva, porque na história da igreja, quanto mais houve perseguição e muitos cristãos mortos, mais ela cresceu. Então, uma coisa que a gente não tem preocupação, o crescimento da igreja se dá quando ela tem vida. Tudo que tem vida cresce por si só. Se você alimenta, que você cuida, com a planta não é assim? Com uma criação não é assim? Com um filho, com criança? Se você cuida, você alimenta, cresce. Então, a igreja que com a palavra de Deus alimenta o seu povo, ensina o seu povo a pensar, vai crescer, vai multiplicar, vai crescer. Pode existir leis, pode aparecer ideologias, pode haver perseguição, nada detém a marcha da igreja, por uma simples razão, o dono dela é Cristo. E ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu não estou falando de igreja como instituição, mas organismo vivo, como corpo de Cristo. Então, agora a mesma coisa, por exemplo, Jesus Cristo, ele era um ser político, mas ele não tomava, ele era contra o poder. Ele não foi partidário, né? Não foi, ele era contra o poder público. Tanto que eu tenho parente judeu, mas eu tenho amigos judeus também, até hoje. E eles não consideram nada que eles são judeu, como eu sou católico, sabe como é que é? Uhum. Então é o seguinte, eles falam que dentro da igreja judia, igreja não, né? Da religião judia, Jesus Cristo, por mais que eles falam Jesus Cristo, é visto como um traidor, porque ele estaria pregando contra as leis de Moisés. Eu falei, de um desses caras tiraram isso. Sim. Mas é o que eles falam. Eles contam para mim porque eles não estão nem aí também. Então, outro dia eu estava vendo um cara dando uma palestra no YouTube, um rabino típico, falou a mesma coisa. Então eles consideram que aquele que estava falando, eu não tenho profundidade para ver isso aí, ele seria um traidor do povo judeu. Uhum, né? Uhum. Você é pastor, você sempre viu aquele livro do lado religioso. Eu vejo, inclusive, história de santo, esse negócio, fica pesquisado, eu tiro. Começou a falar muito de milagre, eu tiro. Eu quero ver como é que o cara era. Se você tirar, se eu ver um Jesus Cristo revolucionário, sim, ele encheu o saco de todo mundo ali. Então, assim, pensar, né? Então, mas veja só, então não é incoerente você ter uma bancada evangélica, pô. Não é incoerente você ter a bancada, eles não mostram, mas tem a bancada católica também. Isso não é incoerente isso? Olha só, eu li na seleção, um famoso pregador Billy Graham, que a primeira vez que ele foi a Jerusalém, então foram esperá-lo no aeroporto e fizeram a seguinte pergunta para ele. Como você se sente que Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho e você chega num Boeing, aí todo... Ele respondeu o seguinte, se você me der um jumentinho que faz Estados Unidos a Israel aqui em 2 horas, 3 horas, vamos de jumento. Então as coisas evoluem. Então é o seguinte, hoje a necessidade de a sociedade se organizar, porque a política hoje, ela está cerceando o direito das pessoas. Pensar está sendo um crime. Né? Qual foi o crime de Jesus considerado como revolucionário? Porque ele ensinava as pessoas a pensarem. Por exemplo, qual era a queixa do povo judeu sob o domínio do Império Romano?
já desde aquela época, impostos altíssimos e que não retornavam em políticas públicas para o povo. Pô, estão pagando esse negócio aqui e não está retornando nada. Tem alguma coisa diferente de hoje? Não. Aí, só que os religiosos tinham muita inveja de Jesus. Quando o sistema romano permitiu crucificar Jesus, foi para contentar o povo. Vai que esse povo conspira, faz uma revolução aí, então, que quer dar Jesus, deixa matar. Não foi achado crime em Jesus. Então, os religiosos, compatriotas de Jesus, eles foram traidores, que geralmente é assim, né? Te acuso pelo que sou e te condeno pelo que faço. Então, eles eram movidos de muita inveja de Jesus. Por quê? Andava sobre as águas, multiplicava os pães e os peixes, ressuscitava os mortos. A sua palavra atraía as pessoas, palavra de vida. Aí eles chegaram, é lícito pagar o tributo a César ou não? Olha que saia justa. Se Jesus se rebela contra o sistema, ele era acusado como um subversivo, um rebelde. Se Jesus abraça o sistema, era um traidor da pátria. Traga uma moeda. Aí tinha efígie de César, tinha inscrição. Jesus ensinou a pensar politicamente. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é o seguinte, pensem. O que é de César é para César, o que não é nós temos que brigar, meu irmão. Porque César quer engolir tudo e um pouco mais. Nós temos que nos posicionar. Então assim, de César o que é de César, a Deus não, tanto que eles foram se meter a tentar tirar o domínio romano e Israel acabou, né, naquela época. Acabou, né? Aí depois emergiu. Emergiu, veja só, ele sabia que você não dá para você atacar um passarinho, não dá para você lutar contra uma águia. Sim. Então ele ficou lá dele, vamos... A mesma coisa agora. Agora tá trocando, tá indo para a China, mas adianta você ficar brigando com um americano. Há uma discussão, né? Eu enxergo por essa lente, inclusive, se você analisar friamente, embora tinha que cumprir a palavra, né? Judas, que é o traidor, que lá, né? Tanto que o nome Judas se traduz por punhal, que é o famoso a expressão, né? Punhalar pelas costas, que é o traidor. Judas significa punhal? Punhal, um dos significados de Judas é punhal, que é aquele que fere traiçoeiramente. Judas, por que ele traiu Jesus? Ele começou a transitar com duas turmas que eram membros de partidos políticos religiosos, os saduceus e os fariseus, que não se davam. Eram grupos antagônicos, mas se uniram por conta da preocupação de Jesus ascender ao governo político. Mas Jesus tinha deixado claro, não é para isso que eu vim. Analisando o perfil dos 12 apóstolos de Jesus, então Jesus tinha pescador, tinha ex-cobrador de impostos, tinha médico e tinha Judas. O perfil de Judas era o cara extremamente preparado para ser diretor de uma multinacional. Seria o cara que podia assumir a pasta da fazenda, podia ser um ministro. Só que Judas não era popularzão. Jesus era popular. Qual que era a sacada de Judas? Esse camarada aqui, Jesus, ele vai ascender, o povo está sufragando o seu nome, ele vai e vai me puxar. Aí decepciona com Jesus, quando ele diz, meu negócio não é esse. Aí Judas vai lá por os fariseus, saduceus, que eram inimigos de Jesus, e trai por 30 moedas de prata. Ele precisava desse valor? Não. Ele foi ferido, decepcionado. Mas ele decepcionou. Ele se encantou, se iludiu com Jesus. Que 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Jesus era o rei. Falou assim, eu vou te desvalorizar. Você está como rei, mas vou te vender como escravo. Filho da puta. Filho da puta quanto mais. Mas tem uma teoria que eles combinaram isso, né? Tem uma teoria que os dois combinaram. Você vai me entregar... Isso é bobagem. Isso é bobagem. A palavra de Deus diz que era mistério que tudo isso acontecesse. Tanto que na última ceia de Jesus, Jesus ainda dá pistas para Judas. Tipo, muda, camarada. Um de vós há de me trair. Aí Pedro, que era o mais falante, temperamental, porventura sou eu, outra vez sou eu. O que será que vai acontecer? É aquele que mete a mão no prato comigo. E foi a última ceia de Jesus com os discípulos. Aí Jesus... ele vai para o monte orar, leva os discípulos, eles dormiram, estavam cansados, dormiram porque tomaram bastante vinho, mas Jesus ali, aquelas horas de angústia, chegou a suar gotas de sangue, e quando eles saem do Monte das Oliveiras, então Judas não ficou ali. Judas vem em encontro, já vem lá com os soldados romanos, vem com os inimigos de Jesus, os fariseus, saduceus.
e sauda Jesus com um beijo, porque era o costume, o ósculo santo, né? E saudaram Jesus porque era este o sinal, porque eles se pareciam, Pedro, Jesus, demais discípulos, porque andavam juntos, conversavam os mesmos assuntos, né? As mesmas pautas. E aí Jesus não tirou o rosto de Judas. E Jesus tratou ele como se ele tratava: que vieste, amigo? Que fibra, que envergadura. Você vê um cara que está pisando na bola de você, que está te cravando a espada, que está te ferrando, que você está com vontade de soltar os impropérios, os palavrões. E Jesus, assim, amigo. Essa é a envergadura de Jesus. Isso é uma das... Por essas e outras, nós seguimos a Jesus. E seguir a Jesus é coisa interessante, Márcio. Seguir a pessoa de Jesus, você caminha para a eternidade. Mas enquanto ele não vem, nós estamos aqui na Terra. Seguir os seus ensinamentos, você tem uma vida abundante aqui na Terra. E é claro que nós estamos aqui no aprendizado. A gente vai se livrando dos excessos, acrescentando o que não tem, vai se moldando, se educando, né? E neste processo você vai compreendendo melhor o outro e aprendendo também a conviver socialmente com todos, inclusive com as diferenças políticas, diferenças religiosas, de costumes, de hábitos, e compreendendo. E você convence muito mais no exemplo do que provavelmente no debate. Você pode ganhar o debate, mas perder a pessoa. Pois é, certeza. Tem uma ópera rock, eu tenho uma cópia, e não dou. Eu posso até fazer cópia para os outros, mas não empresto para ninguém, porque aí vão querer destruir, porque é o seguinte, chama ópera rock, chama Jesus Christ Superstar. Ela é de 1968, então ficou muito famosa. E eu tenho a versão que eles vão até Israel e filmam lá. E o tempo inteiro, que é uma ópera, eles cantam, o tempo inteiro o Judas, ele acusa Jesus Cristo. O que você está fazendo isso daí? O que está adiantando isso? Não sei o que lá. Quem é essa mulher aí do seu lado que não sai do seu lado e fica te beijando? Entendeu? Ele fica o tempo inteiro. Então eles usaram isso que você está falando até para fazer a ópera rock. Agora, eu sei uma coisa que interessante, né? Para ficar nesse abençoado, maldito do Judas. Ele foi depositado tanta confiança nele que ele era o tesoureiro do grupo. Certa vez, vá pensando o que ele vê, tá vendo? Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Maria debruçou aos pés de Jesus e ela quebrou um vaso de alabastro que tinha a especiaria de nardo puro. E era uma especiaria cara, porque a moça guardava isso para o dia da sua núpcia. Simbolizava honradez. Então significa que ela pegou seu sonho, sua honradez e quebrou. Despejou aos pés de Jesus ali e enxugou com seus cabelos. O maledito do Judas que de pé disse: por que não vendeu, deu aos pobres? Quem tem esse discurso hoje no país? Pois é. Por que não vende e dá para os pobres? É o que falavam para mim assim. Quem que gosta de dar... Com tanta criança passando fome, você fica tratando do cachorro como um idiota, cara. Difícil, O problema da criança passando fome é um problema político, um problema de política pública, não é meu. Sim. Não tem nada a ver. Justamente. Você vê como está, sempre se repete, sempre se repete. Sim, se repete. Você vê como aqui que você falou, né? A história se repete, né? Como a gente está fora aí da época, né? Lá atrás, da época de Cristo, e o pastor falou a respeito que Cristo não tinha esse lado, né? O propósito dele era outro, não era político, né? Mas hoje em dia, as pessoas, os sacerdotes, os pastores, os padres, eles têm que se envolver nesse meio político até para manter, né, o rebanho. Dentro dessa ideologia, sempre que a gente tá aí em rodas políticas, eu sempre tô pessoal aí, né, sempre assim surge o murmúrio do nome do pastor para conduzir a política de Jabuticabal. Sempre um nome forte, né, e o pastor sempre foi uma pessoa, né, que ele falou, não tem rótulos, não tem partido, não tem nada. Qual seria a visão? O pastor teria alguma visão em cima disso, da política local? Olha, como cristão e cidadão, meu alvo é Cristo. Eu fui chamado, vocacionado, né, um soldado a serviço de Cristo. Eu diz a expressão, né, missão dada, missão cumprida, né? Eu tive um pouquinho de um ensaio militar, porque meu pai foi militar da aeronáutica, então muita disciplina, missão dada, missão cumprida, poucas palavras e mais ações. Bem, eu tenho saudade do meu pai, ele faleceu quando tinha 10 anos de idade, então a gente busca assim ao máximo trazer na memória as coisas que ele curtia, que ele fazia, como você guardava da sua mãe, da sua avó, um objeto, esse detalhe. Então o meu alvo é Cristo.
Quando nós tomamos uma decisão, e isso está na nossa cultura brasileira, independente da religião, fala, se Deus quiser, então, aquilo que Deus tiver para a minha vida, será. Particularmente, o meu alvo é Jesus. Né? Fui chamado, estou vocacionado, tenho que fazer e estou fazendo dentro do meu raio de atuação aquilo que eu posso, aquilo que está ao meu alcance, aquilo que é da minha capacidade também. Então, converso com pessoas dos 4 cantos da cidade, sei da realidade da nossa cidade, nasci aqui, cresci aqui, a gente acompanha isso aqui e torço muito por Jaboticabal. Inevitavelmente, uma hora ou outra, você esbarra em assunto político e às vezes você não fala o que agrada. Né? Se for para rasgar seda, como também tem um outro lado, o meu comportamento não é de destruir ninguém. Você pode pegar meu currículo, eu não tenho um hábito de ficar destruindo, trabalhando em nome picuinha, porque eu não sou desse camarada, entendeu? Eu gosto de propor ideias e solução. Não estou filiado a partido político, não pertenço a nenhum partido político de Jaboticabal, nenhum. Mas a gente fica de olho, acompanhando quantas andas a nossa política. Jaboticabal tem que dar certo, é a cidade mais antiga da nossa região. Mas você já parou para pensar, nós comemoramos agora 195 anos, daqui 5 anos é bicentenário. 200 anos de Jaboticabal. E aí? O que nós vamos ser quando crescer? Coisa que a gente ouviu quando menino, né? O que você vai ser quando crescer? Aí vem aquelas respostas de garoto. Ok, a minha pergunta hoje é o seguinte, nós vamos crescer? Quando? Só se mudar. Olha, eu conheci Sertãozinho, Matão, quando eu era moleque, por trem. Olha, era tudo de terra. Né? Olha hoje em dia. O problema é, sabe o que é? Quando todo mundo falava aqui que a mentalidade de uns 20 é que manda que faz a cidade. Uhum. E eu não acreditava. Hoje em dia eu acredito. Sim. Porque eles não deixam a cidade para frente. Eles não deixam. Visto de perto. Agora, tem uma coisa. Não sei, eu acho que se eu tivesse... Isso aí sou eu. Se eu tivesse na tua posição, eu não entrava em política. Eu não entrava porque você vai... Porque, olha, a pessoa tem que se envolver com coisas que vai, sabe? Agora, tem uma coisa. Tanto se preocuparam com isso que inventaram que você estaria matando o gato. Você lembra? Fala essa história para nós. Puxa, olha só. Tem um terreno ao lado do templo da igreja e tem lá vários gatos, pessoas que jogam gato ali, tem quem trata de gato ali. E eu procurei o proprietário do terreno. Bota uma cerca lá, dá um jeito. E nossos terrenos eram separados por alambrados, então facilmente, né? E o estacionamento da igreja era pedrisco, então misturava ali com a estetica de gato, ficava um cheiro ruim, né? Então é uma questão de saúde pública também. Certo? A pessoa falou assim para mim, Gideone, eu já pedi, eu já enviei, já fiz pedidos na prefeitura, não me ouviram até agora. Quem sabe você também pedindo, você não posso, vão te ouvir, então vou fazer um ofício. E eu fiz um ofício, pedindo uma solução, porque desse uma atenção ali. Eu não disse nada, não dei um pitaco, nenhuma sugestão de nada, só relatei o que estava acontecendo ali. E era no momento que estava meu nome sendo especulado, a questão política, eu estava conversando, pessoas conversando comigo, enfim. E nesse inteirinho, esse ofício, não era secreto, totalmente inocente, puro, sem maldade nenhuma, sem entender, simplesmente relatando uma situação, saiu dali da prefeitura. Então, quem é que contou? Pois é, né? Agora eu não posso falar. Eu sei. Agora eu posso falar. Não, foi uma pergunta retórica. Quem é que contou? Aí usaram isso. É engraçado que quem usou isso contra você é evangélico. Isso que eu achei estranho. Olha... não, aí que tal. Aí quem tentaram de brincar, não sei porquê, com essa história. E aí eu conversei com essa minha vizinha, eu falei assim, fala pra ele que se ele não enfiar uma ação contra eles, uma denúncia, eles vão continuar enchendo o saco, hein? Não sei se você chegou a fazer isso. A preocupação não eram os gatos que continuam os problemas. Não, vocês param os carros ali, eu fiquei, a primeira coisa que eu pensei, eles vão se aquecer perto do motor numa dessa. O gato, olha, o menor problema ali é o gato em si. Né? O que incomodava era o cheiro ali, né? E dentro da igreja, me falaram que faziam dentro da igreja até. Uma vez entrou um gato, assim, numa vez aconteceu, mas não, eles faziam ali por fora, ali onde tinha terra, onde tinha pedrisco, né?
Então, o que nós fizemos? Eu sou muito assim, não está resolvendo, eu vou resolver de um jeito que vai me custar, mas vou melhorar. Nós fizemos um muro alto, pavimentamos ali estacionamento e está tudo certo. Custou para a igreja? Custou. Mas era o que o poder público não resolveu. E nós resolvemos assim, com os dízimos e ofertas dos nossos irmãos. Paramos nossos projetos, porque você tira daqui para fazer aqui, você diminui o ritmo lá. Vamos pavimentar isso aqui, vamos erguer isso aqui, beleza, está tudo certo. Mas o alvo não era preocupação com os gatos. O alvo não era preocupação com higiene. O problema de higiene, né? Não. Essa questão, o problema era comigo. Eu sei. Você entendeu? Era comigo. E eu não vou bater bumbo pra gente maluca. Então, tem coisas que eu seguro, que se não, em algum momento eu tiver que posicionar e falar, tudo será dito sem problema nenhum, porque eu não me preocupo com opinião pública, eu não me preocupo com maioria, eu sou um camarada que eu me posiciono naquilo que eu acredito. Se eu estou sozinho, eu vou sozinho. Se estou acompanhado, vamos acompanhado. Então, você vê, só pelo medo de você entrar na política, você sim. uma que não tem nada a ver, né? Mas eu sei, ela até me falou, ele simplesmente comunicou a prefeitura que tinha um monte de gato lá e tal. Sim. Se o meu vizinho tiver um monte de gato, e olha que eu brigo por causa de animal, eu vou ter que falar para a prefeitura, olha, vocês têm que dar um jeito, porque tem um monte de gato, está acontecendo assim, assado. E continua hoje, né? Os anos vão se passando, continua hoje lá. Então, joga um gato lá, não se caçam gatos, mas chega gato ali, tem gato ali que já deu cria no quintal da igreja. Tem gato que realmente morre por doença, fome, né? E lamentavelmente. Agora, esse detalhezinho aí foi para questão, a ideia era arranhar a nossa imagem, mas vou falar com você, a gente não pode se abater por essas picuinhas, né? Infelizmente, o mundo caminha dessa maneira. Não tem diplomacia, não tem diálogo, quebram-se princípios. É por isso que o Brasil está desgovernado. É por isso que a política ela perdeu o seu crédito, porque... Nunca teve. Já teve momentos importantes, mas hoje em dia as instituições elas estão falidas. Inclusive, eu critico a própria religião, no todo. Porque se os homens... Não pode dizer o seguinte, você pode discordar da minha palavra, mas se você não ver distância entre o que eu digo e minhas ações, esse cara é confiável. Eu posso discordar do que você fala, mas se eu ver coerência entre o que você fala e os seus atos, esse camarada é confiável. O problema é que hoje, na religião, na política, na sociedade, se fala uma coisa e o comportamento é distante. Aí você fica meio de antenado, né? E dentro disso, né, eu lembrei do assunto que o Sérgio Pereira, que teve aqui, dos conservadores, ele trouxe ainda até brinquei com ele e tal, que o Estado é laico, né? Eu falo, né? O Estado não tem religião, mas, né? Os políticos usam muito as tribunas, os púlpitos para conseguir angariar votos, angariar eleição. E aí aconteceu um caso recente, né? Ainda o Sérgio até ele parabenizou a respeito também o pastor Gideone, que junto com ele ajudou a derrubar. O prefeito, assim ele disse, né? Eu não tenho como falar, ele disse que o prefeito usou uma semana antes um púlpito numa igreja evangélica e na outra semana ele mandou um projeto para a formação do Conselho de Diversidade Sexual de Jabuticabal, né? Uma coisa incoerente, né? Eu acho, minha opinião. Apesar de que, assim, o que eu acho incoerente do projeto é que esse conselho não mudaria em nada. Não, mas tem Conselho Municipal de Direitos Humanos. Precisa desse daí? Para mim não mudaria em nada, entendeu? Seria só um conselho a mais ali para satisfazer o ego de algumas pessoas. Queria que o pastor soube desse assunto, comentasse sobre isso realmente. Então, duas falas suas, né? Você fala a respeito do Estado laico e por que tem os representantes católicos, evangélicos na política né? E que falam em nome de Deus. O Estado é laico e não tem sexo. Exatamente. Quando diz que o Estado é laico, significa que ele não tem uma religião preterida. Ele não indica, ele não favorece quem quer que seja. Mas na nossa Constituição, nós não somos, o Estado não é ateu.
há uma diferença entre o Estado laico e o ateísta, né? O Estado é laico, mas não é laicista. Então, o Estado ele não pode indicar, favorecer ou prejudicar quaisquer religiões que sejam. Ok, ponto. Vem cá, nós somos cidadãos. Então, na sociedade tem católicos, tem ateus, tem evangélicos, tem espíritas. E cada um tem suas convicções. E por que não pode defender suas convicções? Porque representa público. Quando você se posiciona, você não está se posicionando por você somente. Por mim sozinho, vou ser feliz, vou pra praia, velho. Vou ser feliz. Você tem um grupo de pessoas que você representa, então você tem que se posicionar e você fala por eles. Então é legítimo, católicos, evangélicos, espíritos, é legítimo o posicionamento, não vejo problema nenhum. Sobre as ações da cidade, eu tomei ciência desse projeto numa quinta-feira à noite, na sexta-feira de manhã, eu interagi, já sabendo que mesmo que ele subisse para o plenário, ele já ia entrar o pedido de retirada. Houve uma ação de alguns pastores, porque eu não fui convidado, o CONFI não foi convidado, que é o Conselho Fraterno de Igrejas Evangélicas, né? Quando qualquer autoridade jabuticabal fizer um convite para mim ou para o CONFI, nós não vamos furtar a responsabilidade. Mas, enfim, é o que eu vou dizer. Fazer de uma condição uma discussão política, eu não vejo vantagem nisso. Por exemplo, nós defendemos o nosso direito e liberdade de culto, mas eu não vejo, de maneira legal, você pegar o discurso evangélico ou a palavra de Deus e fazer disso um motivo político. Aí eu não acho justo nisso. Mas, às vezes, a necessidade te obriga a um posicionamento que vai confrontar na política, obviamente, porque é na política que se tomam as decisões que vai ordenar a nossa cidade, ordenar o nosso estado, o Brasil. Então, inevitavelmente, porque o cristão, ele paga seus impostos, ele é cumpridor dos seus deveres. Igual. Então, por que os evangélicos não têm o direito de se posicionar? Somos obrigados a ficar com a mordaça, ficar quietinho, calar a boca e ficar rezando? Never. Não é assim que funciona. A banda não toca assim. Tem um respeito, nós somos cidadãos iguais, todo mundo. E se for para dar opinião, pitaco, se for para errar, para acertar, com o mesmo direito que os outros têm. Com certeza. Pastor, podcast é dinâmico, o tempo passa rápido, a gente conversa para falar de um assunto e de outro, né? Gostaria que o pastor fizesse suas considerações finais e agradecer muito, primeiramente, a presença. Eu que agradeço você, Gênio, Márcio, obrigado pelo bate-papo. Realmente o tempo passa e a gente não percebe, né? E vocês são bem-vindos na Igreja da Paz, a conhecer de perto o que estamos fazendo, quem somos, o que estamos aprontando. E aqueles que estão nos assistindo agora também, conheça a Igreja da Paz. Tem um braço da igreja, que é o Vem Ver, que coordena os projetos Música para Todos, do Bonomia. Fala aqui, ó, direto para a câmera, quem quiser com isso. Sim. Sim, quem quer conhecer a Igreja da Paz, fica ali na Benjamin Constant, 1370, ou então pode entrar pelo estacionamento na Getúlio Vargas, 683. Pode conhecer, inclusive, os projetos da Igreja da Paz, que é bem coordenado pelo Vem Ver, que é um braço da igreja. Tem Música para Todos, o Bonomia, o Haja Luz. E o melhor de tudo são as pessoas, o bate-papo, as ideias, as pessoas bem-humoradas. Eu sou privilegiado de ser pastor da Igreja da Paz, que é um pessoal entusiasmado, um pessoal cheio de energia, crianças, jovens, adultos, senhores e senhoras, pessoal trabalhador, um pessoal que gera, que faz, e nós temos essa pegada assim de motivá-los, de ensiná-los ao crescimento, ao posicionamento, porque é isso que se espera de um cristão, Gênio. Como disse lá no último livro da Bíblia, se você não é quente e nem frio, tu és um morno, e se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o que é o morno? Não é uma coisa nem outra, é indefinido. Então, o cristianismo ensina você ter seus posicionamentos e arcar com as consequências e com os efeitos colaterais do seu posicionamento. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela recepção, pela acolhida. Se houver convite, viremos outra vez, com certeza, para falar sobre vida, sobre evangelho, sobre política, sobre a nossa cidade. E nós torcemos por isso aqui dar certo. E a nossa orientação bíblica é de orarmos pelas autoridades. Orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E no fundo, nós desejamos para o sucesso da nossa cidade. E orar o quê? Quando as autoridades não correspondem aos anseios do povo. Vou parafrasear a frase de Jesus. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou sabem. Obrigado, pastor.
O espaço está sempre aberto, para quem quiser. Obrigado, Márcio. Ó, só uma coisa, eu fui batizado na igreja católica, então eu vou encher o saco de todo mundo da igreja católica. O bispo, tá vendo como é que a gente chega no povão e tal? Tá vendo aqui, ó? Então, um exemplo por você, tá bom? E antes de terminar, gostaria de pedir, se inscreva no nosso canal no YouTube. Obrigado, Jabuticabal, e até a próxima.